O William Wack, jornalista da Globo News, foi flagrado falando coisas absolutamente deploráveis na TV. Isso me faz pensar mais uma vez sobre a questão de que aquelas pessoas que tentam impor moralidade em nós, muitas vezes não são tão morais assim. Quando eu comentei recentemente sobre aquela questão da fita do Access Hollywood, que mais ou menos 10 anos atrás, o Donald Trump, sem saber que estava sendo gravado, falou umas paradas extremamente desrespeitosas em relação a mulheres, algo realmente incompatível com alguém que está tentando se eleger como presidente. Na ocasião, basicamente o que ele falou, para quem não acompanhou, quem não viu o vídeo que eu fiz sobre isso, ele falou com o Billy Bush, que era o apresentador do programa, o Access Hollywood, que como ele é famoso, como ele é rico, como ele é poderoso, ele pode chegar nas minas e pode passar a mão e pode fazer o que quiser, que as mulheres gostam, elas deixam, e ele sai impune. Aí ele falou uma parada que realmente foi o que foi martelado muito na mídia. Ele falou que pode chegar metendo a mão na vagina das mulheres. Isso aí realmente escandalizou muitas pessoas. E Hollywood em peso se manifestaram contra aquilo. Como pode esse homem falando que só porque ele é rico, porque ele é poderoso, ele pode chegar e passar a mão nas moças porque ele é famoso? Isso é um absurdo, isso não pode, a gente não pode permitir um negócio desse. E aí com a questão, o escândalo do produtor de cinema Harvey Weinstein e as denúncias subsequentes de outros homens em posições similares que faziam basicamente a mesma coisa que o Donald Trump brincou que fazia, a gente viu que essa moralidade toda de Hollywood não era moralidade alguma. Eles usaram aquilo como uma plataforma para promover a candidata deles, que no caso era a Hillary Clinton, que perdeu nas eleições de 2016. Por que eu estou citando esse caso? Porque eu vejo o que aconteceu com o William Wack, existe um paralelo, não é exatamente a mesma coisa, não é um correspondente direto, mas me lembra um pouco a mesma situação. O William Wack estava gravando uma reportagem e aí aconteceu isso aqui. Eu vou colocar aqui o vídeo. Ele fala um pouco baixo, então depois eu vou mostrar uma transcrição do que ele falou. Presta atenção. Buzinando por quê, o seu merda do cacete, né? Deve ser eu sei que eu não vou nem falar de quem, eu sei quem é, né? Hã? Sim. Se não ficou muito claro o que ele falou, tá aqui a transcrição. Né, eles estavam, o que diz aqui o site? Nas imagens, o âncora do Jornal da Globo está ao lado de um comentarista em frente à Casa Branca em Washington, nos Estados Unidos, quando houve uma buzina de carro na rua. Visivelmente irritado, o Wack questiona: tá buzinando por quê, seu merda do cacete? Não vou nem falar porque eu sei quem é. É preto, é coisa de preto. Como você percebe no vídeo, primeiro ele sussurra, ele fala baixo, e esse comentarista que eu não conheço, olha só. Tá vendo? Ele falou aí, é preto. E aí ele não ouviu. Ele repete e riem. Então, naturalmente, a internet em peso está se pronunciando contra essa demonstração de flagrante racismo da parte do William Wack, da Globo News. Agora, por que eu achei que há um paralelo entre isso e o que aconteceu recentemente com o Donald Trump? E eu não gosto de ter que ficar constantemente defendendo o Donald Trump aqui no meu canal, porque eu não sou um apoiador do cara, eu não teria votado no cara se eu fosse americano. Eu acho ele despreparado, eu acho que ele fala muita abobrinha. Só que quando atacam o cara de uma forma que eu acho hipócrita ou desmerecida, eu vou ter que me pronunciar. Então, por que eu estou fazendo essa comparação? Porque o pessoal da Globo News constantemente fazem eles usam a mesma estratégia que se faz na mídia americana de associar o Donald Trump a racismo ou a grupos racistas. Nessa matéria aqui do Globo News, a manchete: casos de racismo se espalham nos Estados Unidos desde a vitória de Donald Trump. E eles mostram vídeos de conflitos entre pessoas de raças diferentes e, basicamente, nas entrelinhas eles estão dizendo: isso aí é culpa do Donald Trump porque ele deu voz a esses grupos e agora eles se sentem empoderados para fazer isso aí pelo mundo real porque o presidente deles apoia esse tipo de coisa. Né? Nessa outra matéria aqui, a gente vê no Globo.com: Donald Trump lamenta a destruição de estátuas, símbolos de racismo. E aí você vê uma certa parcialidade do pessoal da Globo. No caso que eles estão se referindo,
Foi um conflito que aconteceu alguns meses atrás, em que ativistas estavam derrubando estátuas que representam soldados dos confederados. Basicamente, para quem não entende de história americana, os confederados eram estados do sul dos Estados Unidos que queriam uma secessão da União Americana. Eles queriam se tornar o seu próprio país. Em uma das questões sendo debatidas, e realmente uma das maiores, era a questão da escravidão, porque Abraham Lincoln havia acabado de se eleger presidente e ele havia falado que ele ia acabar com a escravidão. Então, vários estados do sul dos Estados Unidos se levantaram contra o presidente e começou a Guerra Civil Americana. Embora, sim, existisse bastante racismo nessa questão, um dos maiores estopins da Guerra Civil foi, de fato, a questão da escravidão, também tinha a questão paralela de autonomia do estado perante ao governo federal. Nos Estados Unidos, os estados gostam de ter certas autonomias em relação ao governo federal e, de forma geral, eles costumam lutar contra leis que são passadas a nível federal que tentam empurrar abaixo para os estados. Então, sim, embora uma grande motivação da Guerra Civil Americana foi a questão do racismo, foi a questão da escravidão, ainda existia também a questão paralela de que os estados não queriam se submeter a regras burocráticas passadas em Washington, que eles teriam simplesmente que aceitar. Então, tinha um pouco das duas coisas. O peso do racismo é muito grande, sim, mas existe um outro viés, uma outra ótica pela qual analisar isso aí. E quando eles falam simplesmente que o Donald Trump lamenta a destruição de estátuas símbolo de racismo, a ideia que está passando, isso acaba com qualquer nuance da questão. Para quem não entende o contexto sociocultural americano, dá a entender que existiam estátuas de suásticas, estátuas de Adolf Hitler que estavam removendo e o Donald Trump falou, não, deixa isso aí de boa. Então, eu percebo que, pelo que sempre me falaram, aparenta ser verdade, que a cobertura da Globo, ela tende a comprar essa narrativa de que o Donald Trump e seus apoiadores são racistas e tal. Então, para mim, é bastante irônico, é bastante esquisito que um dos comentaristas, um dos jornalistas dessa mesma instituição seja muito claramente um racista, de forma que não há como você argumentar que um cara que ouve alguém passando buzinando e ele fica com raiva e ele fala, isso é coisa de preto, não tem como você argumentar para mim que esse cara não é racista. Então isso, mais uma vez, me faz pensar muito sobre essas pessoas que estão na mídia, que estão na esfera jornalística, que tentam passar certas narrativas de moralidade e tentam falar que você é errado porque isso, você está errado porque você pensa assim. Isso me faz pensar, qual é a idoneidade dessa galera que está tentando dar lição de moral na gente? Então eu deixo a pergunta para você, coloca aí nos comentários. Como sempre, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí, ativa o sininho, porque o YouTube não tem me ajudado muito a notificar os meus inscritos quando eu faço vídeos novos. Você pode também me acompanhar nas redes sociais, tudo aqui na descrição, porque eu sempre aviso lá quando eu lanço novos vídeos. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui e até a próxima.